Oi, gente! E aí, boa noite! Como é que vocês estão nessa quinta-feira? Bom, gente, então, né, quinta-feira, dia de live de perguntas e respostas aqui no Instagram, como sempre. Então, aquele nosso velho esquema, deixei caixinha, vocês mandaram perguntas, inclusive umas muito interessantes, que eu quero muito responder. E quem não mandou ainda, quem espera a hora da live pra mandar resposta, pra mandar pergunta, pode mandar. Mas, gente, vou pedir o seguinte pra vocês. Normalmente eu falo que pode mandar pelo chat ou pela caixinha. Vou pedir, por favor, pra que vocês mandem pela caixinha, tá? Porque eu acabo falando que vocês podem mandar no chat, aí eu não consigo ver o chat, aí eu não respondo a pergunta, aí o pessoal fica triste. Então, mandem pela caixinha, beleza? É só aqui do lado de comentar, tem duas cartinhas com um pontinho de interrogação. E aí é só mandar por ali, ok? Boa noite, todo mundo que tá chegando. Então, sem mais enrolação, bora começar a responder essas perguntas. Então, vamos ver aqui. Eu vou começar respondendo essa aqui, ó. Que inclusive fui eu que me mandei, porque a Jana, até deixei aqui no comecinho, Jana, ela me mandou por DM, daí eu pus aqui na caixinha pra responder na live. Então ela perguntou, o que eu faço quando eu encontro um erro em um rótulo, né? Um rótulo que já tá aí no mercado. Então ela perguntou, tipo, você fala com a empresa, você denuncia? E aí ela perguntou também se ela acha legal, tipo assim, falar com a empresa e já aproveitar pra oferecer o serviço, né? Falar, inclusive se você quiser arrumar, eu tô aqui. Então vamos lá. Primeiro, o que eu faço quando eu acho um erro? Eu sempre falo com a empresa primeiro. Sempre falo. Às vezes eu simplesmente não faço nada, tá? Também não vou falar que eu sou a fiscal do supermercado, que tudo que eu vejo de errado eu entro em contato com as empresas. Não. Às vezes eu só tiro uma foto que vai virar um post, que eu vou mandar no Telegram, ou que eu vou postar aqui. Às vezes eu tiro uma foto só pra guardar mesmo, pra depois... Às vezes não. Eu sempre tiro foto, tá, gente? Sempre. Foto eu sempre tiro. Às vezes vira post... deixa eu já prender esse cabelo, que senão eu vou ficar mexendo. Às vezes vira post aqui no Instagram, às vezes vira post só no Telegram. E quase sempre Nossa! Quase sempre vira assunto pra post, tá? Então eu sempre acabo tratando de erros que eu vejo por aí como assunto aqui. Não necessariamente pontuando o erro, mas falando sobre aquele assunto. Mas às vezes eu entro em contato com a empresa assim, quando é uma coisa ou que me parece muito que a pessoa tentou fazer certo, mas fez errado, eu entro em contato. Ou quando me parece que foi só de sacanagem mesmo, eu também entro em contato. Eu sempre entro em contato primeiro como consumidora, né? Porque afinal de contas todos nós somos consumidores. Então eu mando um e-mail para a empresa, para o saque mesmo, para o e-mail que eles deixam ali de contato para o consumidor, falando, oi, tudo bem? Então comprei, mando foto, comprei aqui esse produto e vi aqui no rótulo de vocês, sei lá, por exemplo, que não tem declaração de alergênicos, sendo que tem alimentos alérgenos. Então eu queria saber se, tipo, vocês já estão revendo, se foi um erro de lote, se não tem mesmo, tal. E aí eu espero um posicionamento da empresa. Hoje eu não faço mais isso, confesso, tá, gente? De oferecer o serviço. Mas eu já fiz e eu não vejo nada de errado. Só que por que eu espero o retorno? Porque às vezes eles vão te falar assim: mas o nosso setor de não sei o que, não sei o que. Então, tipo, se a empresa já tem um setor de regulatórios dentro da empresa, não adianta nada você oferecer o seu serviço de consultoria, porque eles não vão querer, né? E aí até corre o risco deles acharem que você mandou um e-mail só pra oferecer, enfim. Agora, se eles falam, tá bom, a gente vai ver com a empresa, ou então a gente vai ver internamente, não deixa muito claro se tem um setor só pra isso, eu acho válido sim falar, olha,
eu sou, sei lá, nutricionista, engenheira de alimentos e tal. Eu trabalho com consultoria como rotulagem. Se você tiver algum interesse, a gente pode conversar, eu arrumaria esse rótulo pra você e tal. Eu não vejo problema de verdade em oferecer o serviço. Eu acho só que tem que ver como você vai fazer isso, né? Tipo assim, não dá pra você ameaçar a empresa e falar, olha só, arrume comigo, senão eu vou te denunciar. Não acho, mas eu acho que se você souber, assim, como introduzir este assunto de que você é um profissional que pode ajudar, acho super válido, porque às vezes a empresa tá até procurando, eles não sabem o que eles estão fazendo, ou então eles têm até um profissional lá dentro, mas eles querem essa validação de fora, isso acontece. Então acho ok, sim, você oferecer o seu serviço, né, tendo esse cuidado de como você vai falar. E quando eu acho um erro, eu sempre entro em contato primeiro com a empresa. Eu nunca denuncio direto. Não é errado, tá? Não é errado denunciar direto, mas eu prefiro falar com a empresa. Prefiro falar com a empresa. Então, é isso que eu faço. E quase sempre vira um post aqui. Vamos ver. Boa noite. Há uma lei... Boa noite, Maria de Fátima. Há uma lei que proíbe escrever que não tem conservantes? Então, é preciso fazer um raciocínio. Não existe uma legislação que diga que você não pode escrever não tem conservantes, tá? Especificadamente assim, não. Mas é uma linha de raciocínio. Então, o que acontece? Tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto a RDC 259, não me lembro agora se no Decreto Lei 986 tem, mas na RDC 259 e na IN 22 com certeza tem, escrito que você não pode induzir o seu consumidor ao erro, ao engano, quanto a nada, tipo qualidade, quantidade, natureza, composição, nada do seu alimento. Então, isso sim é uma regra, isso existem leis, existem legislações que dizem que você não pode induzir o seu consumidor ao erro ou ao engano quanto a nada do seu produto, tá? E aí, o que acontece? Essa alegação de não contém conservantes, não contém aromatizantes artificiais, não contém edulcorantes, não contém estabilizantes e tal, induz o consumidor ao erro. Porque assim, mal profissionais sabem a diferença de um acidulante para um conservante, para um antioxidante. Imagina o consumidor. Então, o consumidor lê não contém conservantes ou sem aromatizantes artificiais, sem edulcorantes artificiais, ele logo associa que aquele produto é melhor, que aquele produto é mais natural. Então, e não necessariamente é. Mesmo porque o fato dele não ter conservantes não quer dizer de forma alguma que ele não tenha aditivos. Ele pode ser um produto cheio de aditivos, mas conservantes especificadamente eu não uso. Ou então eu até faço uso de algum conservante que pode ter alguma outra função também, porque isso acontece, né? Às vezes o mesmo aditivo ele tem várias funções tecnológicas dentro do alimento. E quem diz qual é a função tecnológica que aquele ingrediente que aquele aditivo está exercendo no alimento é a empresa, porque só a empresa, teoricamente, sabe por que ela pôs aquilo ali, né? Então, por essa série de motivos, a Anvisa se pronunciou a respeito. Então, a gente tem o informe técnico número 70 da Anvisa, que é um posicionamento da Anvisa dizendo que esse tipo de alegação sobre a ausência de aditivos é proibida nos rótulos dos alimentos em geral, justamente por induzir o consumidor ao erro ou ao engano quanto à natureza ou à composição do produto. Inclusive, eles citam exemplos ali, né, casos onde isso aconteceu. Então, não é proibido por uma legislação, mas a legislação proíbe como se fosse o efeito que isso causa, que é a indução do consumidor ao erro quanto a alguma coisa do alimento. E aí tem esse informe técnico com o posicionamento da Anvisa dizendo que é proibido. Então, no fim, sim, é proibido, mas você não vai encontrar em uma legislação. Você vai encontrar essa proibição bem clara em um informe técnico. E na legislação você vai encontrar que não pode induzir o consumidor ao erro e isso acaba sim induzindo o consumidor ao erro, então é proibido.
Esse é o caos. Vamos ver. A Cássia perguntou: a polpa de fruta com 8% de sólidos deve ser declarada nos ingredientes: água mais fruta ou fruta mais água? Primeira coisa, você precisa ver se na polpa pode ir água, tá? Porque agora eu não sei exatamente. Polpa tem regulamento técnico de identidade e qualidade, então é sim um alimento padronizado, é a IN 49 de 2018, eu acho, do mapa. Então tem que olhar lá se pode ir água, tá? Começa por aí. E não são todas que podem ir água, isso eu tenho certeza, mas veja se a sua pode ir água. E segundo, se puder ir água, você tem que ver a composição. Então, qual que é a composição dessa polpa? É 60% fruta e 40% água? É tipo 80% fruta e 20% água? Aí você vai pôr a fruta primeiro e depois a água. Agora, se a sua polpa é tipo 80% água e 20% fruta, aí você vai pôr água e fruta, tá? Então, tem que ver isso. No caso de suco, ele ter 5% de suco de fruta, ele é néctar? A Hanna perguntou. Então, Hanna, tem que olhar no regulamento técnico, tá? Depende do suco, depende da fruta. Mas com 5% eu acho capaz que ele não seja nem néctar, ele vai ser refresco, tá? Eu, inclusive, fiz uma live sobre isso, a diferença entre suco, néctar e refresco. Eu dei alguns exemplos lá das porcentagens que cada um pode ter de algumas frutas. Essa live tá disponível no YouTube, então podem ir lá que tem uma live completinha sobre esse assunto. Giovan, eu acho, né? Perguntou: dá para trabalhar com rotulagem fazendo mestrado ao mesmo tempo? Como é a rotina da rotulagem? Olha, dá. Que dá. A rotina é bem puxada, mas eu acho que você consegue muito dimensionar, não é dimensionar, você consegue muito organizar o seu tempo. Então, quanto de tempo o seu mestrado te consome? Quais dias você vai ter livre? E a partir disso, você vai pensar quais projetos de rotulagem você pode pegar. Então, se você só tem, por exemplo, finais de semana livres, não dá para você pegar um projeto onde você vai ter que fazer, sei lá, 5 rótulos completos de um produto padronizado, por exemplo. Porque você vai ter que ver muitas legislações, são 5 produtos, não necessariamente. Porque assim, gente, de forma geral, as pessoas acham assim: ah, eu vou fazer. Eu quero que você faça rótulos de pasta de amendoim. Só que uma pasta de amendoim é só pasta de amendoim, tipo só amendoim. A outra tem whey protein e cacau em pó. A outra tem, sei lá, whey protein de baunilha e xilitol e soro do leite e sei lá mais o que. E a outra... Ah, mas é tudo pasta de amendoim, né? Então vai ser igual ao rótulo. Não, gente. Às vezes um ingrediente muda a rotulagem inteira, tá? Às vezes uma composição, tipo assim, uma coisinha muda a rotulagem inteira. Então você precisa dimensionar isso. Eu acho que você precisa ter ideia de quanto tempo você vai levar para fazer esse rótulo. Porque tem rótulos que você vai fazer muito rápido, porque é um alimento mais... Vamos supor que você vai fazer aí rótulo de um mix de frutas desidratadas. Vai ser um pouquinho mais simples, porque teoricamente ele não vai ter alergênicos, ele não vai ter lactose, ele não vai ser nenhum alimento para fim especial, não é um suplemento. Você vai ter que pegar as legislações básicas e aplicar no seu rótulo. Agora, pegar um rótulo de um suplemento para fazer, ou de um alimento para fim especial, ou de um alimento que a composição é bem grande, que você vai ter que fazer várias alegações ali, vai ser mais difícil. Então, tem sim como você trabalhar com rotulagem ao mesmo tempo que você faz mestrado, mas você precisa saber escolher muito bem os seus projetos para não se atrapalhar com o tempo, tá? Para nem isso atrapalhar o seu mestrado e nem o seu mestrado atrapalhar o seu trabalho. Porque senão você já sai se queimando, né? Fazendo trabalho meio corrido, ou porque tá estressado, ou porque não teve muito tempo de conferir, precisava entregar, porque ninguém também vai querer esperar aí
um mês para você poder entregar o rótulo, né? Então, acho que tem que saber dimensionar um pouquinho esse tempo, mas dá sim. E a rotina com rotulagem é basicamente receber o projeto, a ideia do... Minha rotina, né, gente? Tipo, rotina não tem, assim, um certo ou errado, como eu faço. Então, eu recebo a proposta do projeto. Quando é só a proposta do projeto, eu já converso muito bem com o cliente para alinhar expectativas. Então, o que ele espera que eu faça, quais resultados ele quer ter, quais informações ele precisa, entendo bem o que é o produto, o que é a empresa. Aí, a partir disso, eu vou fazer um orçamento, vou enviar esse orçamento para ele, a gente às vezes vai conversar sobre o orçamento, né? Também para eu explicar tudo que está incluso, se ficou alguma dúvida e tal. Esse orçamento sendo aprovado, começa o meu trabalho. Então, se for um produto que eu já estou mais adaptada a trabalhar, vai ser um pouquinho mais simples, porque eu não vou precisar pesquisar tanto o produto, porque eu já vou ter essas informações, né? Já vou saber onde ir exatamente. Então, é aplicar as legislações. Eu nunca faço nada sem olhar a legislação, tá, gente? Mesmo hoje em dia. Então, é claro que hoje eu não fico estudando a RDC 259 para fazer um rótulo, mas eu sempre dou uma olhada, eu faço o rótulo com ela aberta aqui no computador, já abro em várias abas, assim, para já ter as legislações que eu vou precisar ali disponíveis. Então, sempre deixo aberto para dar uma checada, uma conferida. Vou ver se o trabalho é desenvolver um rótulo do zero, que é uma coisa, corrigir rótulo é outra, validar rótulo é outra, então cada um também tem o seu nível de dificuldade e de... não dificuldade, mas talvez de dedicação, né? Desenvolver um rótulo do zero precisa de muito mais dedicação do que corrigir um rótulo que já está pronto. Então tem isso também. Se é um produto que eu nunca trabalhei ou que eu não costumo trabalhar, eu vou pesquisar sobre ele, vou ver se tem regulamento técnico, vou ler o regulamento técnico, vou entender o regulamento técnico, vou ver quais outras legislações eu vou precisar procurar, por exemplo, se eu vou ter que olhar uma legislação de aditivos, alguma coisa assim. No meio do caminho podem surgir dúvidas, então vou conversar com a empresa, com o responsável por elaborar, ou com a qualidade, ou com o próprio diretor que vai tomar a decisão mesmo. Então, vou conversar com todas essas pessoas. Eu já falei aqui em outras lives. No meu trabalho, né, a responsabilidade é da empresa de passar as informações para mim de forma correta. Então, isso é responsabilidade deles e isso fica muito claro. Mas é minha responsabilidade pedir essas informações. Então, eu tenho que saber quais questionamentos fazer e quais informações eu preciso para pedir para eles. E aí, essas informações, se elas vão ser verdadeiras, fidedignas e tal, aí é uma responsabilidade deles a hora que eles me passam. Então, tem tudo isso, né? É uma rotina, assim, que exige um tanto. Não é sentei aqui, uma horinha, fiz um rótulo e entreguei. Não é assim que funciona. Então, acho que você tem que dimensionar tudo isso e ver se cabe na sua rotina, mas que é possível, é. A Mirelle perguntou: qual é ou foi sua melhor didática para estudar e aprender as legislações, além da sua inteligência, é claro. Obrigada pela parte da inteligência. Qual foi, não, qual é, né? Porque eu estudo até hoje bastante. Mas como eu funciono? Eu preciso escrever. Se eu tô aprendendo, tipo, igual eu falei agora que quando eu vou ver as legislações que eu já tenho mais intimidade, que eu já tenho mais conhecimento, que são as mais básicas mesmo, né, as mais gerais e tal, eu não preciso mais fazer isso. Então eu abro aqui no computador, procuro o que eu preciso, olho e pronto. Mas se eu vou pegar uma legislação nova para estudar, então, por exemplo, como foi recentemente, nem tão recentemente assim, mas foi uma das últimas que eu peguei para estudar mesmo, a de suplementos, como foi a proposta da nova rotulagem nutricional, que não é uma legislação em vigor ainda, mas que ela já está prontinha ali, né, que a qualquer momento ela pode entrar em vigor. Eu preciso imprimir, então eu preciso ter impresso. Gasta papel, eu sei, vamos salvar a Amazônia. Mas, gente, eu preciso imprimir e eu preciso escrever.
Então eu preciso grifar, eu preciso pôr post-it com lembretes do que é importante, eu preciso ter um caderno do lado onde eu vou escrever com as minhas palavras o que eu entendi daquilo, então eu faço resumo da legislação, eu grifo o que é muito importante, eu coloco post-it para lembrar de coisas. Então eu sou a pessoa que eu preciso ter um negócio impresso para eu escrever e eu preciso fazer resumo com as minhas palavras do que eu entendi. Outra coisa que eu faço também é procurar exemplos. Então, tipo, rotulagem de suplementos foi um pouco difícil porque não tem exemplos ainda no mercado, ela é muito nova, então as pessoas ainda estão se adaptando. Mas mesmo assim, eu ia olhar se alguma empresa de suplemento já estava colocando isso em prática. Lá no começo, quando eu tava aprendendo mesmo rotulagem, começando do zero, porque, gente, quem tá chegando agora, quem não conhece minha história, eu comecei em rotulagem do zero, tá? Do zero. Eu me formei em engenharia de alimentos, nunca pensei em trabalhar com rotulagem, não tive essa matéria na faculdade dessa forma, tipo uma matéria de rotulagem. Eu via coisas de legislação, assim, dentro das tecnologias, principalmente, né? Tecnologia de carnes, leite, cereais, frutos e hortaliças, enfim. E aí, tipo, decidi ver de qual que era da rotulagem, porque eu tenho uma prima que trabalha com isso. Fui lá, ela me explicou o que era, gostei e comecei a estudar do zero. Então eu via, por exemplo, sei lá, vou estudar aqui a legislação de lactose. Aí eu lia. De lactose não foi o caso, porque... Enfim, tá, vou estudar aqui a legislação de lactose. Aí eu leio. Tá, e eu vou procurar exemplos no mercado mesmo, marcas normalmente maiores, mais reconhecidas, que você pode confiar um pouco mais na rotulagem, né? Não quer dizer que tá 100% certo, mas... Aí eu ia e ficava vendo, tipo assim, olha só, realmente é o que eu entendi, zero lactose tem que estar aqui no painel principal. Olha só, tipo, realmente a tabela nutricional tá por 100 gramas, tá? Então eu entendi direito. Ou então, se eu tinha entendido uma coisa e aí eu via que tava todo mundo fazendo o contrário, eu pegava e ia ler de novo a legislação pra ver se, tipo, eu conseguia ver por que as pessoas estavam fazendo daquele jeito. Às vezes eu entendia, às vezes não, e eu achava que tava todo mundo errado e eu certo, e aí eu levava essa questão pra algum curso de rotulagem que eu fosse fazer, e aí perguntava pra pessoa que tava ministrando o curso pra ver o que ela pensava e como ela me explicava, né? Então é assim, gente, eu sou a pessoa que eu preciso ler, escrever, fazer minhas anotações e depois eu vou procurar exemplos aí no mercado. Então eu funciono assim. Não quer dizer que é a melhor forma, não quer dizer que vai funcionar para todo mundo, mas eu sou assim. Então essa é a minha didática de estudo até hoje, inclusive. Então, por exemplo, eu tô fazendo um curso de rotulagem de alimentos nesse momento. Com a minha turma aberta, com a minha turma começando e eu tô lá sendo aluna de outra pessoa. Porque é o que eu falo, né, gente? Tipo, não é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu falo pra vocês que a gente precisa se atualizar sempre, a gente precisa se capacitar sempre. Ninguém nunca sabe de tudo, é impossível. E por mais que eu não vá para cursos de rotulagem aprender as coisas do zero, já fui muito, hoje não mais. Eu quero saber como aquele profissional pensa, eu quero tirar dúvidas com ele, eu quero saber como ele interpreta legislações, como ele se posiciona, como ele dá aula, o que ele oferece, porque o Vida de Rotulagem é um curso em constante aperfeiçoamento. Então, se eu vejo uma coisa muito legal, eu vou ver uma forma de trazer isso, claro, do meu jeito, sem copiar a pessoa, né, do meu jeito, mas para agregar também. Então, até hoje eu faço assim, eu vou assistindo uma aula de outra pessoa, eu vou anotando, tipo, não concordei com isso que ele falou, então vou questionar depois, pra ver como ele se explica. Olha isso aqui, não tinha interpretado dessa forma, vou ver. Sabe uma coisa que eu descobri muito recentemente, acho que sem ser nesse que eu tô fazendo agora, no último que eu fiz, e que eu vejo que muita gente pensa assim? Eu sempre achei que aquele fabricado em indústria ou produzido em, não sei, alguma coisa assim, que tem na RDC 259 na parte de identificação de origem, fosse o indústria brasileira. Eu achei isso, gente, até, sei lá, começo do ano passado, talvez, meio do ano passado, não sei direito. Mas recente, eu também achava.
E aí eu tava nesse curso e uma pessoa, nem fui eu que perguntei, porque pra mim isso nem era uma dúvida, mas uma pessoa do curso perguntou e a pessoa que estava ministrando o curso respondeu: não, isso na verdade é a expressão que a gente precisa usar. Então, na verdade, você tem que escrever fabricado em, e aí razão social, tal. Ou então indústria e razão social, tal. O indústria brasileira vem de outra legislação. E aí meu mundo caiu, tipo assim. Mesmo porque ela não falou qual legislação que era, a pessoa também não perguntou, eu tava lá anotando, não perguntei também, passou. E aí depois vou eu aqui desbravar as legislações para descobrir onde estava escrito esse negócio do indústria brasileira. E aí eu achei. E aí eu vi que realmente não era indústria brasileira. E aí meu mundo caiu, porque eu acreditei desde sempre que aquela indústria lá já era uma indústria brasileira e não tinha nada a ver. Então a gente sempre tem alguma coisa para aprender e a gente pode mudar de ideia ou não também, porque nesse mesmo curso ela falou várias coisas que eu não concordei, nem com a explicação dela, eu continuei achando que a minha interpretação para mim fazia mais sentido e não mudei de ideia, mas várias outras coisas já mudei de ideia e aprendo coisas novas. Então tem que estudar sempre e saber como outros profissionais pensam. A gente não pode se fechar numa bolha, se enterrar numa caverna e ficar lá achando que a gente sabe de tudo e que o meu é o melhor e o que eu acho é o certo. Eu, pelo menos, não penso assim. E não acho legal pensarem assim. A Mirelle até mandou aqui. Entendi, Aline, muito obrigada. Sou desse time que precisa escrever também, fazer resumos. Interessante a parte de utilizar os produtos. Vou começar a praticar mais isso. Ver como o mercado em geral, né? Não dá pra você pegar só um, porque às vezes logo aquele que você escolheu errou, né? Mas ver como todo mundo tá fazendo. O que todo mundo faz não é certo sempre, tá? Mas dá pra ter uma ideia. Então, às vezes, você também pode pegar o que todo mundo tá fazendo, você acha que tá errado, aí você vai pra legislação ver se tem como aquilo encaixar. Eu faço assim. A Carol aqui no Man. Carol, você é aluna da turma nova do Vida de Rotulagem, não é não? Estou reconhecendo essa fotinha aí. Sou docente da área de alimentos e preciso estudar constantemente. Nossa área é muito dinâmica, a atualização faz parte da vida do profissional. Exatamente, mesmo porque a nossa área ela não tá morta, né? Ela continua evoluindo e saindo legislações novas e alterações e tudo mais, então não dá pra gente parar mesmo. Sim, sabia que eu conhecia essa fotinho. Glênia, que também é aluna do Vida de Rotulagem, mandou: dê um exemplo de um produto que se enquadra no item 5.1.2 da RDC 259. Você podia ter mandado qual era o item, né, Glênia? De ajudar aqui na nossa vida, mas tô com a biblioteca de alimentos aberta aqui, deixa eu procurar, pedir, ó. Cadê a 359? Aqui. A gente sempre interpreta de uma maneira e às vezes a Anvisa quer dizer outra coisa. Isso acontece mesmo, Hélida. Isso acontece mesmo. Mas aí é uma coisa que tá sujeita a acontecer. A Anvisa joga as informações lá pra gente interpretar, cada um vai interpretar de um jeito. Mas eu acho que o negócio é o seguinte, ó, de experiências que eu já vi por aí. Se a Anvisa te pega numa fiscalização, mas você consegue dizer aonde você se baseou aquilo e fizer um pouco de sentido a sua interpretação, eles tendem a ser mais gente boa, assim, e entender que a sua intenção não foi errar, que você tinha o conhecimento, que você sabe de onde você tirou aquilo, você só interpretou errado. Agora, se você não sabe nem se explicar de onde aquilo veio, aí o bicho pega pro seu lado. Vamos lá, 5.1.2. Produtos apresentados em unidades de consumo ou fracionados. O que são produtos apresentados em unidades de consumo ou fracionados? Putz, Glênia. Deixa eu pensar. Como que eu vou te explicar? Como se você vendesse uma fatia de bolo.
É tipo isso. O bolo tá fracionado, entendeu? Não sei se esse é o melhor exemplo, mas foi o que veio na minha cabeça agora. Então, tipo, você tem o bolo e você tem a fatia do bolo. A fatia é uma fração do bolo, você tá vendendo só a fatia. É tipo isso. É tipo isso. Nossa, achei essa pergunta super interessante. Como a Tati falou, como você acha que serão os futuros profissionais por conta do Covid-19? As aulas estão sendo online. Eu acho, com certeza, assim, que não só profissionais da área de alimentos, mas todos os profissionais, assim, vão começar a dar mais valor pro online. Porque meio que foi para onde as pessoas conseguiram correr. Então, aulas online, cursos online, reunião online, tudo online. Eu acho que ainda tinha muita gente reticente que não gostava de nada online. Eu mesmo tem pessoas que me seguem aqui no Rotulagem e que me mandam mensagens, tipo, me mandavam, agora não dá mais, né? Assim, tipo, nessa época não dá mais pra cobrar isso. Mas que falavam, Aline, pelo amor de Deus, faz um curso presencial, porque eu quero muito ter um curso com você, mas eu não gosto de curso online. Então, tipo assim, o seu é online, eu não vou fazer. E aí agora essa pessoa, nessa época, se ela quiser estudar alguma coisa, ela vai ter que correr pro curso online. Se ela tava fazendo algum curso presencial, é provável que ele tenha ido pro online e ela vai ficar sem essa opção de fazer o presencial. E aí talvez essas pessoas começam a ver que o online também funciona, que o online também aprende, que o online também ensina. Então, eu acho que o online vai ser muito valorizado. Tipo assim, hoje mesmo eu tô fazendo uma imersão, né? Eu falei aqui. E uma das palestras que a gente teve nessa imersão foi sobre o crescimento do mercado online de ensino nessa crise. E não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Então, tipo assim, eu lembro de dados agora, na Espanha cresceu 150%, na Colômbia cresceu 120%, nos Estados Unidos cresceu também cento e tantos por cento, aqui no Brasil, quais outros países que tinham lá? Ah, eu lembro desses quatro aí, que eram dos tops que mais tinham crescido, assim, Brasil, Estados Unidos, Espanha e Colômbia. Então, tipo assim, no mundo inteiro o online cresceu. Então, eu acho que, tipo, principalmente isso vai mudar. E as pessoas que não conseguiram se adaptar pro online nessa crise, que elas não conseguiram. Lógico, quem dá, né, gente, pra vir pro online. Mas se ela não conseguiu, eu acho que ela vai perder cada vez mais espaço no físico. Porque o online, gente, só vai crescer, tá? Só vai crescer. O futuro é online. Então, se você não conseguiu se adaptar agora, que meio que você não teve uma opção, você teve que vir para online, vai ser difícil daqui pra frente. Eu acho. Eu acho. Sinceramente. Porque. Ó, eu mesma, tá? Vou abrir aqui uma coisa pessoal pra vocês. Eu faço terapia há uns 4 anos já. Faço terapia com a mesma pessoa. Não, mentira, com a mesma pessoa não, mas faço terapia há 4 anos. E eu sou a pessoa que eu gostava de ir no consultório. Eu gostava, eu faço terapia, gente, eu faço deitado no divã, eu faço sentar na cadeira olhando pro meu terapeuta, a gente fica ali batendo papo. E aí, quando começou essa questão da quarentena, que ela me falou, tipo, vamos fazer online, tá? Eu fiquei, tipo, fazer online, que saco, não gosto, tipo, meus vizinhos vão ficar ouvindo o que eu tô falando, às vezes meu marido tá em casa, se sente meio desconfortável. Mas eu quebrei essa objeção da terapia online. Ela funciona igual, tipo assim, você fica intertida ali, se o vizinho tá ouvindo o problema dele, vai saber meus problemas tudo. Então, eu acho que muita gente vai quebrar essas objeções com o online. E quem não conseguir se adaptar no online agora vai ter um pequeno problema. A mesma coisa com restaurantes que não se adaptaram à entrega agora. Então, restaurantes que se adaptaram ao delivery nessa crise conseguiram manter. E restaurantes que não se adaptaram, eles vão perder espaço, porque no delivery você vai acabar conhecendo outros restaurantes, às vezes você vai gostar mais, vai ficar lá, vai ver que é muito mais cômodo pra você às vezes pedir uma comida do que ir até o restaurante, então acho que é isso. Não sei se deu pra entender muito bem o que eu quis falar, mas enfim. Ó, outra da Carol, ela mandou.
Já vi em alguns rótulos a expressão alergênicos, contém. Isso está errado, né? Sim, com certeza, Carol, isso está errado. A gente só pode falar alérgicos, contém. Alergênicos não é uma opção, então tá errado. E eu não sei se tem alguma coisa a ver com a sua pergunta, mas você mandou alergênicos, tudo em maiúsculo, e aí o contém minúsculo. Então vale lembrar também que tem que estar tudo em maiúsculo, tudo em caixa alta e negrito. Ah, acho que é S. Lambert, né? Ou a Slambert, não sei. Conta um caso de uma empresa que levou multa pela questão da rotulagem. Bom, na semana da rotulagem eu sempre mostro casos. Então, tem uma empresa muito grande de suco em pó que levou multa justamente por escrever não contém corantes artificiais no rótulo. Tem uma outra empresa de bebidas que levou uma multa por não escrever, por escrever caseiro num suco que obviamente era industrializado, então foi multado, inclusive esse suco não existe mais. Tiraram de circulação e a multa foi bem grande, tipo milhões, essas duas foram multa de milhões, assim, tá? Tem uma empresa bem pequena que ficou conhecida aí porque o IDEC divulgou bastante esse caso, que foi multada porque tinha contaminação cruzada com trigo em uma granola e eles escreveram não contém glúten e depois escreveram pode conter traços de glúten. No mesmo rótulo, estava escrito não contém glúten e também pode conter traços de glúten. E aí um consumidor passou mal porque ele era celíaco e processou a empresa e a empresa perdeu e teve que pagar indenização para o consumidor. Uma indenização, se eu não me engano, de 10 mil reais. Então, para uma empresa bem pequena, você pagar 10 mil reais de indenização para um consumidor não é uma coisa muito legal, né? Então, e acho que ainda saiu barato, porque eles nem foram autuados pela Anvisa, eles nem receberam multa da Anvisa. Foi só, até onde eu vi do caso, foi só a indenização ao consumidor mesmo. Mas imagina você na sua empresa pequena tendo que tirar 10 mil reais do seu caixa para pagar a indenização por rotulagem errada, não é mesmo? Tem um caso bem grande aí, famoso, que eles sofreram uma batida mesmo de fiscalização, assim, por fraude, porque eles vendiam todos os produtos deles como fitness e não sei o que lá, e blá blá blá, de saudável e sem açúcares e tal. E foi denúncia interna de funcionário mesmo, que falou que não tinha nada daquilo, que eles usavam leite mesmo, que usavam leite condensado, que usavam açúcar e a lista de ingredientes dele não condizia com o produto. Então, inclusive, essa empresa foi fechada, os donos foram presos porque tinha lá mais várias irregularidades, mas o que levou até a fiscalização foi erro de rotulagem, né? No caso, foi uma fraude, porque a rotulagem deles era uma coisa, o produto era outra. Tem um caso também de 6 empresas, de uma vez, assim, numa leva, que foram multadas por omitir transgênicos do rótulo. Então, eu não me lembro direito agora se foi por causa da regra de 1% que não existe mais, ou se porque realmente tinha até mais de 1% e eles não rotularam como transgênicos, como transgênico e era transgênico. Então, 6 empresas de uma vez, 3 eram bem grandes, outras 3 eram menores. Que mais que eu lembro? Tem uma empresa bem grande aí também que foi notificada por escrever sem glúten no painel principal e depois não contém glúten depois da lista de ingredientes. Foi até esse caso que me fez ver que eu estava errada quando eu pensava que podia fazer isso, né? Que podia escrever sem glúten no painel principal se eu escrevesse não contém glúten em algum outro lugar. E não pode, sempre não contém glúten, então foi por causa desse caso. Dessa empresa bem grande, que tipo assim, se eu falar que todo mundo vai saber qual é. Então teve essa também. Tem um caso também de uma empresa de chocolates aí bem grande também, que recebeu uma multa bem grande também por colocar
Informação nutricional em forma linear, sendo que cabia a tabela, né? Lembrando que a gente só pode usar linear se não tiver espaço para a tabela. O deles tinha, eles usaram linear, foram multados. Que eu me lembro essas. É bastante já, né? Eu acho. Então, que eu me lembre essas. Vamos ver. Existe alguma legislação que define ou delibera sobre alimentos naturais? Não. Inclusive, a alegação natural normalmente é proibida. Então, todas essas alegações de propriedade... Não é propriedade, me fugiu o nome. É denominação de qualidade. Todas essas denominações de qualidade, então, tipo, premium, natural e tal, elas só podem ser usadas quando forem definidas em regulamento técnico específico, tá? Então, por exemplo, no regulamento técnico específico de suco, tá lá escrito que você pode usar integral em determinado momento. No regulamento de água de coco, tem lá definições de qualidade que você pode usar. No regulamento técnico da manteiga, tem lá denominações de qualidade que você pode usar. No regulamento técnico de leite condensado, também tem. Então, tem que seguir isso. Se o seu regulamento técnico não fala nada, ou se o seu produto não tem regulamento técnico, não tem nenhuma denominação de qualidade que você pode usar. E os regulamentos técnicos mais novos, como por exemplo de água de coco, tá escrito lá, inclusive, denominações que você não pode usar. Então, já tá vindo assim, proibindo também, que é pra não deixar dúvida. Então, não tem. Betty, parmesão zero lactose, assim como qualquer parmesão, permite só se tiver em legislação? Então, vamos lá. Esse parmesão, ele só pode ser zero lactose se ou ele tiver a enzima lactase na composição dele, ou se ele for feito a partir de um leite zero lactose, tá? Então, mesmo para produtos que já têm lactose muito baixa, essa exigência é obrigatória. Porque alimentos naturalmente baixos ou isentos de lactose não podem fazer essa alegação. Então, o parmesão não pode ser zero lactose como qualquer parmesão, porque se ele não sofreu nenhuma alteração na composição dele e ele é só um parmesão naturalmente baixo em lactose, ele não pode fazer essa alegação. E se ele sofreu uma alteração que permita que ele faça essa alegação, ele não é como qualquer parmesão. Ele é um parmesão zero lactose. Então, tem essa diferença aí. Inclusive, eu já questionei isso para a Anvisa uma vez que eu fiquei em dúvida de manteiga. Se podia existir uma manteiga zero lactose, já que manteiga quase não tem lactose. E aí, sim, se a manteiga ou tiver a enzima lactase ou for feita a partir de um leite zero lactose, ela pode ser uma manteiga zero lactose. Diferente disso, não. A Renata mandou: quais clientes do ramo de alimentos que mais procuram pelo serviço? De rotulagem, no caso, né? Eu acho que todos, tá? Porque todos precisam de rotulagem. Então, acho que todos. Mas, comigo, por acaso, eu tenho uma questão aí com produtos que querem fazer essa linha mais fitness, natural, low carb, que eu acho que é justamente para eu poder falar que eles não podem escrever natural, low carb, nem nada disso no rótulo. Então, aconteceu meio por acaso, assim, os meus primeiros trabalhos foi nesse nicho. E aí um acaba indicando pro outro. Eu também gosto de trabalhar com esses produtos porque normalmente tem bastante INC para usar. Às vezes você pode fazer rotulagem de zero lactose. Então eu gosto de ter essa
liberdade, acho que não é bem liberdade, mas essa possibilidade de trabalhar com esses alimentos que permitem essas alegações. Então eu acabei procurando também esse tipo de cliente e aí fui ficando. Então eu trabalho bastante com esse nicho e acabo recebendo bastante proposta nesse sentido, porque um vai indicando pro outro e aí vai vindo pra mim, vai dando certo e eu vou ficando. Então acho que o nicho que eu mais trabalhei até hoje foi desses alimentos que querem ser fitness e tal. Também é uma coisa que me interessa, né? Então, acabei ficando por aí. Mas acho que tem campo em absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Tudo. Todos os nichos do ramo de alimentos têm lugar para rotulagem, porque eles precisam, então tem que ter. A Cris fez uma pergunta aqui em várias caixinhas que eu vou ler pra vocês, tá? Então ela falou assim: Aline, corante caramelo é artificial ou idêntico ao natural? Procurei na RDC 45, mas não encontrei. Aí depois ela voltou e falou assim: sobre o corante caramelo INS 150D, não faço ideia de qual caramelo que é o INS 150D, né? Então, mas tudo bem. Pesquisei nas portarias e tal, mas ainda tenho dúvida. Aí depois ela mandou: Nossa, Aline, achei o corante caramelo. Não é artificial, meu rótulo ficou incorreto. Então, gente, o corante caramelo, ele realmente não é artificial. Tem um que é natural e os outros 3 são sintéticos idênticos ao natural. Então, não vou saber falar agora qual é, mas tem uma legislação específica para isso, inclusive para os corantes caramelo. Mas eles nunca vão ser artificiais. Ou eles vão ser sintéticos idênticos ao natural, ou eles vão ser naturais, tá? Então, olha aí. Inclusive, se não me engano, o exemplo que tem lá no Informe Técnico 70 para embasar toda essa questão de não poder falar sobre a ausência de aditivos é justamente um caso causado pelo corante caramelo, porque no rótulo estava escrito sem corantes artificiais e aí o consumidor comprou e deu pro filho dele que tinha hipersensibilidade a corantes e aí o corante e tinha corante caramelo. Só que era o corante caramelo que é sintético, idêntico ao natural. Então o filho dele passou mal mesmo assim, porque é um corante sintético, não é um corante natural. E a rotulagem tá. E, enfim, entenderam a confusão que causou? E aí foi embasado nesse caso que a Anvisa fez o informe técnico e proibiu essa alegação. Mas sim, é isso mesmo, Cris. Se você rotulou corante caramelo como artificial, seu rótulo ficou errado de fato. Mas dá pra corrigir. Ele vai ser ou orgânico, né, natural, ou sintético idêntico ao natural. Nossa, tem outra pergunta feita em partes aqui. Deixa eu ver. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui com vocês, ó. Tem bastante gente na live, me contem aqui. Eu sempre recebo muita pergunta sobre ingrediente composto. Sempre recebo. Tipo, vai caixinha, vem caixinha, tem pergunta sobre ingrediente composto. Vocês querem uma live só sobre ingrediente composto? O que é um ingrediente composto, quando declarar, quando abrir lista, quando não abrir lista. Querem? Me contem aqui no chat. Se vocês querem essa live ou se vocês não querem essa live. Por favor, tá? Gente, eu vou responder mais uma e vou responder 2. Quando vocês vão me falando aí se vocês querem essa live ou não. Por que um chocolate que não tem amendoim como ingrediente vem dizendo que pode ter amendoim? É do Gideon. Por que, Gideon? Amendoim é um ingrediente alergênico, é um alimento alérgeno, tá? Então, sempre que a gente tiver amendoim ou que a gente tiver a contaminação cruzada com amendoim, a gente vai precisar falar isso no rótulo através do alerta de alergênicos.
Então, se a gente tiver a presença intencional de amendoim no chocolate, eu vou escrever alérgicos contém amendoim. Se eu não tiver... Oi, pai! Se eu não tiver a presença intencional de amendoim, mas eu fizer alguma outra coisa com amendoim ali na minha fábrica e eu não conseguir garantir que em nenhum momento houve a contaminação cruzada, aliás, se eu não conseguir garantir que em nenhum momento não houve a contaminação cruzada desse amendoim com o chocolate que não tem amendoim, eu vou precisar declarar alérgicos pode conter amendoim. Então é por isso, esse pode conter sempre vai significar contaminação cruzada. E o que é contaminação cruzada? Eu não tenho a presença intencional de amendoim ali, mas esse meu alimento pode ter em algum momento contato com amendoim. Então, às vezes porque eu faço na mesma linha de produção, porque as minhas matérias-primas são armazenadas iguais, ou às vezes porque eu produzo no mesmo dia, enfim, N motivos que podem causar essa contaminação cruzada. Então, esse pode conter sempre vai significar contaminação cruzada, ou seja, não tem a presença intencional desse alimento ali, mas pode conter, entendeu? Pode ter alguma proteína do amendoim ali que cause a alergia. Então, é por isso, é obrigatório. Ó, a Glau falou sim, com certeza, ainda colocou hashtag VR5, ou seja, ela é da nova turma. A Ingrid falou, toda live que você fizer eu vou assistir, é uma baita aula. Obrigada, Ingrid. Mirelle falou, conhecimento sempre é bom, sim, 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 sim. Márcia falou que também tem dúvida sobre ingrediente composto, quero. Laís falou sim, você vai assistir, Laís? Vou ver se você vai estar aqui, viu? Cris falou sim, Rochelle. Rochelle, você também é da turma nova, não é não? Conheço essa fotinha aí também. Rochelle também falou sim. Fernanda sim, Cássio quer, Val quer, Jonas quer, Maria quer, Cássio quer, a Quality Consultoria quer, Rita também, Letícia também, acho que é unânime, então vamos fazer. Vamos fazer na segunda já? Então, na segunda agora já é live sobre ingredientes compostos, combinado? É isso. Deixa eu ver aqui uma última. Essa aqui, que é sobre suplementos, que foi a nossa última aula. Quando um suplemento deve seguir também a legislação de novos alimentos? Então, Amanda, veja bem, uma pergunta muito interessante, inclusive. Um novo alimento nunca vai ser um suplemento. Porque para ser um suplemento, ele já tem que estar aprovado. Então, lá na IN 28, tem a lista positiva de alimentos que são considerados suplementos. Então, eu até falei na live de suplementos, usei o exemplo da proteína de ervilha. A proteína de ervilha tá aí, super sendo usada, tudo é feito com proteína de ervilha agora, vende proteína de ervilha e tal. Mas ela não é um suplemento de proteína. Então, você não pode vender proteína de ervilha como suplemento, porque ela não é aprovada pela IN 28, entendeu? Então, não pode. Então, no link que eu faço, como eu interpreto essas informações, um novo alimento nunca vai poder ser um suplemento. Porque se ele já tiver aprovado na IN 28 para ser um suplemento, ele não vai ser um novo alimento. E se ele for um novo alimento, ele não vai estar aprovado na IN 28, então ele não pode ser um suplemento. Entendeu? Então, é isso. Eu acho que um novo alimento nunca vai poder ser um suplemento. E assim encerramos uma... Ai, gente. Mas é isso, então. Olha, também 55 minutos de live, né? Que eu tô querendo ficar mais aqui. Daqui a pouco o Instagram já me corta. Gente, é isso. Então, segunda-feira fazemos live sobre ingredientes compostos. Vou deixar essa live salva aqui no feed pra quem quiser ver. Vou fazer um negócio com vocês. Vou tirar um print aqui, então todo mundo dá um sorrisão bem lindo, ninguém pisca que eu vou tirar um print aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo tirar um print dessa live. É isso, quem quiser printar, gente, a live já printa. Porque depois eu saio com aquelas caras tudo estranhas no print de vocês.
Vou deixar essa live salva aqui. Vou postar essa foto do print. Vai, gente, manda sorrisinho aí pra vocês saírem rindo, que eu vou tirar outro print, então. Vai lá, quero sorrisos. Todo mundo sorrindo. Pronto, se alguém piscou vai ser essa mesmo. Vou postar esse print aqui da live no feed agora, vou deixar a live salva, vou postar o print. E aí eu quero saber de vocês, de nós aqui do nosso grupinho que estavam aqui ao vivo, qual foi o melhor insight de vocês com essa live. Então, qual pergunta que eu respondi aqui que nem era uma questão pra vocês antes e que aí vocês viram que vocês não sabiam. Se eu respondi a sua pergunta, se você ficou feliz com a resposta, então me contem na foto que vai ser o print dessa live. Qual foi o melhor insight, qual foi a melhor pergunta, qual foi a melhor resposta. Me contem o que vocês acharam de mais legal dessa live, beleza? Vamos fazer isso? E segunda-feira a gente se vê aqui de novo às 8 horas da noite pra uma live sobre ingredientes compostos, ok? Beijo, gente, boa quinta e é isso!